Bom, meus amigos, nós vamos então agora para o nosso 6º módulo. A gente vai responder algumas perguntas que vocês trouxeram. E, aliás, uma pergunta, né? Uma pergunta. Quando só tem uma pergunta, ou estão entendendo tudo ou não estão entendendo nada, né? Tem essas questões também. Mas é uma questão interessante. Antes da gente entrar no tema do Patchwork de Eva Pierrakos. Nazareno, se possível, eu gostaria de saber se a alma interfere no físico para que estamos sono e a alma se torne livre momentaneamente do corpo. Bom, ela está falando aqui do que Allan Kardec estudou com o nome de emancipação da alma, ou desdobramento, né? Tem outros nomes. E, em verdade, é possível sim. Durante o sono físico, muitos de nós, né, saímos do corpo e, infelizmente, vai nos dizer André Luiz, que mais de 2/3 da humanidade, quando dorme, vão para regiões não muito felizes no mundo espiritual. Lá, muitas vezes, onde se engendram crimes e outros problemas. Então, vejam como nós estamos ainda numa condição pouco evoluída, não? A gente se acha bom, mas a gente tem apenas um verniz de bondade, de civilização. Vejam que quando acontece um blackout, falta de energia elétrica, quantas pessoas depredam, né, as lojas, as joalherias. Vimos lá na região serrana do Rio de Janeiro, devastada pela enchente, milhares de mortos, e os caminhões de doações de alimentos eram roubados e vendidas as cargas que tinham sido doadas para ajudar os que estavam na condição de penúria. Então vejam como nós estamos indo numa condição muito atrasadinha. Isso ajuda-nos a ter até mais humildade. Há uma comunicação na Revista Espírita que Allan Kardec não colocou em uma das obras, porque foi um único espírito trazendo aquela informação, mas mesmo que não seja ainda completamente verdadeira, é importante para a gente analisar. Tem uma comunicação do espírito Bernard de Palensy, pelo médium Vitória Sardin, está na Revista Espírita. Ele está narrando como seria a vida num planeta mais evoluído aqui do nosso sistema solar. Vai narrar como são as construções. E Kardec faz uma pergunta: qual seria a condição, em que posição estaria o povo mais evoluído da Terra, por exemplo, em Paris, quando estivesse nesse planeta mais evoluído? E o espírito Bernard de Palensy vai dizer que a mesma posição que entre vós ocupam os macacos, os animais. Então a gente achando que a gente já é bom, né? E lembra de Jesus: bom só Deus, por que me chamas de bom? Né? Então realmente aqui estamos ainda sob o império dos instintos, dos hormônios, da animalidade. A questão 742 de O Livro dos Espíritos, o porquê da guerra, e os espíritos respondem: a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e o desbordar das paixões. Então a gente tem essa consciência também. Então o que pode acontecer? A pessoa pode sair do corpo, inclusive durante a palestra, pode adormecer e estar doando fluidos, é muito mais comum do que a gente imagina. E tem gente que vem para o centro espírita e começa a dormir e fica com vergonha, porque às vezes ela está ronca, mas deve continuar vindo, porque se for obsessão, pode ser obsessão espiritual, você está no lugar certo para ser ajudado, para aquele espírito ser auxiliado também. Não deixe de vir. E se for doação de fluido, você está ajudando muitos espíritos desencarnados. Se for falta de costume de parar, de ficar num lugar relaxado, não é? Divaldo Franco diz: quem não tem costume de fazer relaxamento, fazer meditação, vive muito agitado, quando chega num lugar desse, saturado de fluidos benfazejos, começa a sentir sono. Quem tem dificuldades no sono, apneia, né? Há vários outros motivos. Mas muitas vezes a gente está abrindo a boca, não é? Doando fluidos. Quando eu vou para o grupo mediúnico, eu fico estalando a boca de tanto abrir. Os olhos começam a lacrimejar, escorrer o nariz. É doação de fluidos. Chegou um momento que eu já estava ficando tão sonolento que eu pedi para o nosso dirigente que eu pudesse
dormir, eles não podem dormir. Quando os médios de efeitos físicos iam, produzir os fenômenos da materialização, ficavam dormindo, Peixotinho e tantos outros. Então a gente ali doa fluidos e fica realmente numa situação, sai de lá cansado, mas aqueles fluidos foram ajudados para atender muitos espíritos necessitados. Então lá o nosso grupo mediúnico, lá em Brasília, ele é sobretudo de doação de fluidos, é de atendimento a espíritos desencarnados, espíritos sofredores e assim por diante, ok? Então pode acontecer, pode ser uma influência espiritual, pode sentir sono, pode ser um desdobramento, mas é preferível que a gente esteja aqui assistindo a palestra, que a gente esteja atento, ou então que assista depois, uma outra oportunidade, no MP3, no DVD, enfim, ou na internet. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre o Pathwork, é um nome diferente, não é? O primeiro livro se chama O Caminho da Autotransformação. É uma médium chamada Eva Perracos. Ela vai canalizar cerca de 258 palestras mediúnicas, eles chamam lá canalizar, não é psicografar, foi psicofonia. Ela casou com um psiquiatra, o Dr. John Perracos, e ela que achava que estava ficando louca, porque escutava aquela voz, daquele espírito que Divaldo Franco narra no seminário Perdão e Auto-Perdão, o espírito dizia: Eva, eu sou teu guia, e vou te trazer muitos ensinamentos. E aí ela começou então a trazer essas palestras em que ela estava em estado de transe, e eram gravadas e depois se tornaram livros, não é? Nem todos viraram livros, porque são muitas palestras, mas bem focadas na questão do autoconhecimento. Então ele apenas se identificou como guia. Foi depois lançado o livro Criando União, o significado espiritual dos relacionamentos. Então, muito interessante para quem quer estudar sobre casamento, sobre namoro, sobre relacionamento. É bem interessante. Vai mostrar como nós tentamos reconstruir as feridas da infância, os problemas dos nossos pais, às vezes a gente tenta redimir no nosso casamento. Vai trazer informações muito interessantes. Vamos ver depois o livro Não Temas o Mal, que aí vai fazer um mergulho profundo na questão do orgulho. E o último livro da série, apesar que há outros sobre o Pathwork, a entrega ao Deus interior. Muito interessante também, sob o ponto de vista de elevação espiritual. Então, são livros sobre autoconhecimento, mediúnicos, não necessariamente espíritas, mas que tem muita coisa a ver com o espiritismo e, sobretudo, trazem muita informação a respeito do autoconhecimento. As palestras, inclusive traduzidas do inglês, estão disponíveis na internet ou com algumas pessoas. Quem precisar, eu tenho as palestras traduzidas também da Eva Perracos, tá ok? É um monte de informação, mas bem interessante também para a gente conhecer. E ele vai falar, como nós dissemos, da diferença entre o aprendizado intelectual. Não basta só a gente ficar lendo livros de autoconhecimento. Ele diz que a gente tem que meditar e que a gente tem que participar de pequenos grupos para que o companheiro do grupo conte como é que está a nossa situação, veja o que nós não conseguimos enxergar. E com a ajuda de um facilitador, como se fosse um psicólogo ajudando o grupo. Então é um trabalho interessante porque é prático, não é só de estudo, porque só estudar não vai ser suficiente. A gente deve participar desses pequenos grupos, não é? Para buscar um autoconhecimento melhor. Então não é uma religião, não é uma filosofia propriamente, é um estudo de autoconhecimento que existe inclusive uma Fundação Pathwork, em várias partes do planeta, inclusive no Brasil, em várias cidades. Eu não sei se aqui em Aracaju tem, né? Mas também é uma dica também. E ele vai nos recomendar a meditação a 3 vozes. Como assim, Nazareno? Ele vai dizer que todos nós trazemos ainda uma espécie de criança ferida, ou criança calorenta, né? Isso aqui, ó, calorenta. Então, uma criança ferida, ou seja, é aquele nosso eu inferior, é aquele nosso estado ainda egoísta, né? Orgulhoso, que sofre com tantas facilidades, que tem muitos desejos, e muitos de nós dizemos assim, né? Que queremos paz. E uma senhora foi até Satya Sai Baba, o guru indiano que desencarnou há pouco tempo, um paranormal de qualidades impressionantes, não é? E ela disse: Sai Baba, eu quero ter paz, eu quero paz. Ele disse: é muito fácil, minha filha, basta você retirar essas 2 primeiras palavras, eu e quero,
e você terá paz. Então é esquecer o individualismo, se conectar com o eu superior, não é? E a abstração dos desejos. Os desejos fazem a gente sofrer, nos ensinam nossos irmãos orientais do hinduísmo, do budismo e de tantas outras questões. Então nós temos a criança ferida, nós temos o ego, que é aquele observador, é aquele que está no comando, não é? Que a gente pensa, que a gente raciocina, que a gente analisa e que trabalha com essas inquietações, com essas emoções da criança ferida, e ao mesmo tempo nós temos o eu superior, chamado por self também, não é? Por tantos outros nomes, mas que a gente sabe o quê? Que é aquela parcela que todos nós temos, de conteúdos que devem ser desenvolvidos e que já temos noções. Então ele vai dizer, olha, em vez de suprimir o ego, como defendem os orientais, você tem que acabar com o ego, tem que esquecer de si. O Espírito Guia vai falar o mesmo que Joana de Ângeles fala, que na verdade o ego é importante, que a gente tem que fortalecer o ego, mas temos que aprender a domá-lo também, a que ele se submeta, porque ele sabe que o eu superior vai lhe trazer muito mais felicidade do que ele ficar atendendo somente a criança ferida. Então é um trabalho interessante, é um tipo de meditação diferenciada, a 3 vozes, que a gente conversa conosco mesmo, conversa com a criança, conversa com o self e começa a se entregar a esse nosso eu superior. E ele vai estabelecer diferenças entre amor. Muitas vezes a gente acha que ama, quando na verdade aquele sentimento é de submissão. Então a pessoa muitas vezes diz sim quando quer dizer não é verdade? E às vezes é por sentimento de culpa, a gente sabe disso. Muitos psicólogos vão dizer, espíritas, que pessoas que são muito solistas, que são muito boazinhas, que não sabem dizer não, podem estar trazendo sentimentos de culpas. Sentimento de culpa até de outras vidas, era o meu caso, que agravava a minha depressão, o sentimento de culpa. Então, pessoa que não sabe dizer não, que se anula, a gente aqui não está defendendo a anulação do ego. A renúncia é a gente trocar algo ruim por algo melhor, mais importante, mesmo que seja um pouco mais adiante. Renunciar é isso, é trocar algo por outro melhor, não é abandonar algo completamente. Então a gente vai pregar o desapego, o desamor, mas não a autoanulação, não. E a gente não confunde amor com submissão. Vai dizer que existe uma diferença entre o poder e a agressividade. Os espíritos superiores, eles têm poder, e a gente confunde com agressividade, com arrogância. Nós não sabemos exercitar o poder ainda, não é? E ele vai dizer que nós confundimos também a serenidade, a gente ser sereno, tranquilo, calmo, pacífico, com a omissão, com o medo, né? Então há pessoas que não querem entrar em confusão, que não querem participar da diretoria da Casa Espírita, da Federação, por exemplo, do seu conselho, não é? na escola. Por quê? Porque não querem confusão. Aquela pessoa é gente boa, mas também ele vive fugindo dos conflitos. E ali muitas vezes é uma omissão. E sabemos pelo Livro dos Espíritos, questão 642, não é? Porque a gente acha que basta não fazer o mal que está tudo bem, basta vir assistir a palestra que está tudo ótimo. E a gente está esquecendo que a gente está fazendo, às vezes, apenas repetindo o que fazíamos antes. Antes a gente, não é? Então hoje a gente está trocando a missa pela palestra, estamos trocando a hóstia, a comunhão, pelo passe. Estamos trocando a confissão pelo atendimento fraterno, o purgatório pelo umbral. A gente não mudou muita coisa, não é? Então o Espiritismo nos convida a algo mais, a estudo em grupo, que é a nossa proteção também, vai nos dizer o Livro dos Médiuns, contra a fascinação, para que a gente se engaje no trabalho social, no trabalho de autoconhecimento, de iluminação interior, que a gente participe da sociedade, participe da casa espírita. Se nos bons assumissem o comando, o mundo não estaria como está. Porque todos os lugares serão ocupados, vai nos dizer o Espírito Bezerra de Menezes. Se os bons não ocupam, os maus ocuparão. Então cabe a nós, mas a gente não quer confusão. E Jesus gostava de confusão, de enfrentamento, desafiava, enfrentava os fariseus, os doutores da lei, e a gente se acha bonzinho, fica ali, né? Não, que conversa é essa? Temos que fazer a nossa parte.
e vamos recolher o louro, não é? As recompensas. Jesus fala-nos que receberemos em cêntuplo no mundo espiritual, 100 vezes mais, tudo aquilo que renunciarmos na terra por amor a Ele. Então, aos pacíficos, está lá a bem-aventurança dos pacíficos, sim, mas tem a bem-aventurança mais avançada, que é a dos pacificadores, aqueles que promovem a paz, que serão chamados filhos de Deus. Olha, são divinos, enquanto que os pacíficos que herdaram uma terra. Coisa muito simplesinha, não é? E tem que sermos pacificadores. E não por acaso também a primeira bem-aventurança, não é? Bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, bem-aventurados aqueles que têm humildade, porque o orgulho impede da gente fazer o autoconhecimento e evoluirmos mais rápido, não é? Então vejam, e o guia vai trazer esses tópicos que a gente trouxe e muitos outros, não é? Nessa vasta obra do Pathwork. Então, a iluminação interior, a gente vai ter a oportunidade de abordar com mais profundidade amanhã, não é? Vamos só então fazer uma breve introdução aqui. Bom, pessoal, Jung falava que nós devemos buscar desenvolver esse self para promovermos o que ele chamou de individuação, né? A gente realmente se conhecer, se apropriar de quem realmente somos, porque ele também vai afirmar que nós nascemos originais, únicos, e morremos cópias, querendo agradar os outros, querendo agradar a família, não é? A gente se amolda ao que eles querem e a gente não toma realmente a condição de quem realmente somos. Até roupa, às vezes a gente quer andar na moda, quer andar igual aos outros, né? Para ninguém criticar. Então, importante, e os homens mais extraordinários e mulheres também aqui da terra se notabilizaram por ser diferentes. Francisco de Assis revoluciona a sua época e tantos outros, né? Jesus, que é o homem mais revolucionário no bom sentido que Jesus. Então nós podemos querer agradar os pais, a sociedade, e Jesus nos fala: aquele que me amar, não me amar mais do que a seu pai, do que a seu filho, do que a seu irmão, não é digno de mim. E o Bhagavad Gita nazareno, a canção sublime do hinduísmo, que ela é uma parte, né, entre as muitas escrituras sagradas, daquelas que se perdem nas noites dos tempos. Nós temos lá os Upanishads, nós temos os Puranas, o Mahabharata, não é? E nós temos, de um trecho deles, o Bhagavad Gita, que é como se fosse um evangelho, um livrinho pequeno, onde Krishna vai dialogar com o discípulo Arjuna, trazendo muitas informações. Vai falar de um combate, mas é um combate interior, que é travado na nossa consciência. Vai falar sobre os curos, que são os nossos vícios, nossos defeitos, quando defende que Arjuna é um príncipe Brahman, que ele deve então combater esses curos, esses vícios, e vai trazer uma série de informações, sobretudo acerca do desapego, que a gente quer abordar amanhã com vocês. Então, vai ensinar até o desapego do resultado. Eu falei isso para Chico Leite, ele ficou muito feliz, porque ele gosta de fazer muitos eventos, de realizar muitas coisas, não é? Faz muitas atividades, né? Tem lá o Campo do Brito Espírita, que está um sucesso, foi um dos melhores eventos que ele já realizou. Nós estávamos conversando sobre esse assunto, com uma equipe muito boa, muita arte, teatro, música, palestras, né? Movimentando toda a cidade, vocês apoiando, ajudando, não é? E aí eu disse a ele: Chico, quando você for fazer um evento, não se preocupe não tanto com o resultado, faça a sua parte, você já sabe fazer e tudo, não é? E ele estava um pouquinho assim, porque, né, essa época de dezembro costuma dar poucas pessoas nos eventos, é natural, tanto que a gente quase não vê eventos espíritas tão perto assim do Natal, não é? Mas ele lembrou: Neno, mas eu lembro do que você me falou da vez passada. Isso é verdade, Chico, é o desapego do resultado. Então a gente vai fazer a nossa parte, o resultado não nos pertence, ensina Krishna a Arjuna. Então a gente vai fazer a nossa parte, vai fazer a divulgação, vai fazer assim, assado, não é? Eu falei: Chico, não tem problema, porque só a gente se reencontrar, que alegria que a gente tem. A gente trouxe os DVDs, se o pessoal comprar, vai ajudar a pagar a passagem. Se Deus quiser, eu consigo voltar de volta para Brasília, senão a gente pega um ônibus, né? Mas vai para Brasília. Então assim, se ficar aqui em Aracaju também não tem problema, está tudo certo, né? Então,
O resultado não pertence, a gente está filmando, a gente vai poder disponibilizar isso em outros DVDs, em MP3, né? Colocar na TV do Conselho Espírita Internacional. Vamos montar um seminário mais longo, mais completo, sobre um tema tão importante como a gente está vendo aqui. Então não vamos ficar preocupados, estressados com isso, né? E ele realmente não está bem tranquilo, fico feliz, né? Então a gente vai fazer a nossa parte, porque às vezes a gente fica com o perfeccionismo. O perfeccionismo é fruto do orgulho, pessoal. A gente quer que saia tudo perfeito para que ninguém critique, para que a gente seja jubilado, né? Exaltado. Não. Jesus não faz o seu trabalho com muita humildade. Quão poucos eram os cristãos em sua época, massacrados, perseguidos, assassinados, para que a chama do Evangelho não se apagasse. E somente depois de 2000 anos é que nós estamos vendo o cristianismo, né, florescer muito mais. Então é um trabalho lento e gradual. A gente está aqui certamente lançando sementes. Quem será que vai assistir esse vídeo depois? Daqui a 50 anos? Como é que vai estar o mundo daqui a 50 anos? Né? Então a gente vai lançando essa semente. Eu falei para ele, olha, Jesus falava para 12 apóstolos, homens atrapalhadinhos, e eles saíram pregando aí, não é? Aqui tem muito mais de 12, né? Deve ter uns 50, olha aí, muito mais. E aí se cada um sair multiplicando como eles saíram, 2 a 2, transformando a sua vida, se iluminando, que maravilha que não será. Então a gente tem essa consciência do nosso trabalho, além de podermos estarmos aqui colaborando com os amigos que se encontram no mundo espiritual, porque lá também temos necessidade do autoconhecimento. A gente, quando desencarna, não compreende toda a realidade. Então a gente vai compreender que é importante, em vez de incorporar espíritos tão somente, é muito importante incorporar a si mesmo, se apropriar de quem realmente nós somos, conhecer a cada um de nós e nos amarmos. Se temos nossos defeitinhos, vamos tentá-los, colocá-los para um bom propósito, como eu falei de vocês, da minha vaidade, da minha baixa estima, botei para dar palestra, não é? Então a gente vai fazendo o que a gente dá conta. Então a gente confundir, não é, o animismo com o orgulho, muitas vezes, que a gente compreende, e a questão de nós nos autorrealizarmos também aqui na Terra. Então, pessoal, a riqueza não é um defeito, não. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver que a riqueza, quando ela é fruto do trabalho honesto, ela é uma bênção, porque o trabalho é uma lei de Deus. Apenas o quê? Que a riqueza é uma prova muito difícil, porque ela exacerba o nosso orgulho e o nosso egoísmo, os 2 maiores defeitos da humanidade. Então é importante a gente saber que a riqueza é uma coisa útil, que podemos dar a utilidade providencial da fortuna, mas que ela é uma prova difícil. Por isso Jesus vai nos explicar na passagem do mancebo rico. E vejam que tem 2 estágios de evolução lá. Olha como às vezes a gente é ambicioso até do ponto de vista espiritual. Era o caso do jovem. Ele chega para Jesus e diz, bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Ele vai dizer, observar os mandamentos. Quais são eles? Jesus repete. E ele diz, tenho observado esses mandamentos desde a minha mocidade, desde que eu sou jovenzinho, eu observo os mandamentos. Aí qual a resposta de Jesus? Faz isto e viverás. Só que ele fala, olha, eu tenho observado todos desde pequeno, o que me falta? Ou seja, ele era ambicioso, ele queria mais. Pessoal, se a gente fizer os 10 mandamentos, está ótimo da conta. Porque o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Então a gente já... Mas se a gente usar os 10 mandamentos, está excelente. Agora, se a gente quiser o outro nível, é o que ele pergunta. Tudo isso eu tenho feito, o que me falta? Aí ele vai dizer, Jesus, se quiseres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, distribui entre os pobres, renuncie-te a ti mesmo, vem e me segue. Ou seja, se você quiser ser como Francisco de Assis, como Chico Xavier, não é? Como tantos outros, você tem que vender todos os seus bens para você ser mais evoluído, mais perfeito, mostrar realmente que você não é apegado, porque Jesus sabia que ele era apegado aos bens terrestres. Vem, esqueça um pouquinho de você e me segue. E o jovem, como ele era muito rico e apegado aos bens, ele não segue Jesus. Então vejam que estão 2 estágios. A gente não é convidado na doutrina espírita a vender todos os bens, dar para os pobres, não, porque senão ia ficar, todo mundo virar mendigo, Não, nós podemos empregar outras pessoas, não é? Trabalhar e produzir
e ajudar muitas pessoas e o progresso e o crescimento da cidade e assim por diante. Então, nos autorrealizarmos, a gente conseguir um emprego que a gente queria, um trabalho, um ambiente de trabalho, os colegas, às vezes o trabalho não é lá essas coisas, os colegas, os amigos, a atividade na casa espírita, um hobby, a pintura, a música, a arte, enfim, a poesia, escrever alguma coisa. A gente precisa realizar na família, com os filhos, com os netos, com os sobrinhos, não é? A gente pode e deve também, então, buscar a autorrealização aqui na terra. Não é para viver só buscando o reino dos céus, como muitos monges se isolavam, né, nos mosteiros, não é, nos conventos, nas montanhas, não. Os Espíritos vão dizer: vivei como vivem os homens do vosso tempo. A gente pode viver, gozar as coisas da vida, mas sem aqueles exageros ou sem aqueles apegos, como nós vemos aqui. Então a luz que nós levamos é diferente da luz própria, não é? Essa questão, a luz dos outros, e Jesus nos convida: brilha a vossa luz, vós sois a luz do mundo. Ele nos fala. Então ele vai nos dizer: brilha a vossa luz e resplandeçam as vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus nosso Pai, que está nos céus. Para nós encerrarmos, nós vamos colocar um vídeo e fazer a nossa prece. Está no filme Clara e Francisco, da editora Paulinas Multimídia. A gente trouxe só um trecho, o filme tem 3 horas e 20. A gente trouxe o Cântico das Criaturas. Chama-se Clara e Francisco. Clara está seguindo minhas pegadas. Pegadas profundas. Numa distribuição Paulinas Multimídia. Clara e Francisco. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor Irmão Sol, que clareia o dia e com a sua luz nos ilumina. Louvado sejas, meu Senhor, pela Irmã Lua e as estrelas, que no céu formaste claras, preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pela Irmã Água, que é muito útil, humilde, preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo Irmão Fogo, com o qual iluminas a noite. Ele é belo, alegre, vigoroso e forte. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa. Produz frutos diversos e coloridas flores e ervas. Assis, 4 de outubro de 1226. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a morte corporal, da qual homem algum pode escapar. Ai dos que morrerem em pecado mortal. Felizes os que ela achar conforme a tua santíssima vontade, porque a segunda morte não lhes fará mal.
Agora vá, Francisco, e não olhe para trás. Do livro Antologia Mediúnica do Natal, por Espíritos Diversos, da editora da Federação Espírita Brasileira, neste momento em que estamos nos aproximando então dessa data, desse momento em que todo o planeta se modifica, se prepara para festejarmos o nascimento de Jesus. Senhor Jesus, recordando-te a vinda, quando te exaltaste na manjedoura por luz nas trevas, vimos pedir-te a bênção. Releva-nos, se muitos de nós trazemos saudade e cansaço, assombro e aflição, quando nos envolves em torrentes de alegria. Sabe, Senhor, que temos escalado culminâncias, possuímos cultura e riqueza, tesouros e palácios, máquinas que estudam as constelações e engenhos que voam no espaço. Falamos de Ti que volveste dos continentes celestes em socorro dos que choram na poeira do mundo. No topo dos altos edifícios em que amontoamos reconforto, sem coragem de estender os braços aos companheiros que recolhias no chão. Destacamos a excelência de teus ensinos, agarrados ao supérfluo, esquecidos de que não guardaste uma pedra em que repousar a cabeça. E ainda agora, quando te comemoramos o natalício, louvamos-te o nome em torno da mesa farta, trancando inconscientemente as portas do coração aos que se arrastam na rua. Nunca tivemos, como agora, tanta abastança e tanta penúria, tanta inteligência e tanta discórdia, tanto contraste doloroso, Mestre, tão só por olvidarmos, por esquecermos que ninguém é feliz sem a felicidade dos outros. Desprezamos a sinceridade e caímos na ilusão. Estamos ricos de ciência e pobres de amor. É por isso que, em te lembrando a humildade, nós te rogamos para que nos perdoes e ames ainda. Se algo te podemos suplicar, além disso, desculpa o nada que te ofertamos diante do tudo que nos dás e faze-nos mais simples. Enquanto o Natal se renova, restaurando a esperança, derrama o bálsamo de tua bondade sobre as nossas preces e deixa, Senhor, que venhamos a ouvir de novo, entre as lágrimas de júbilo que nos vertem da alma, a sublime canção com que os céus te glorificam o berço de palha ao clarão das estrelas. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Prece do Natal, Francisco Cândido Xavier, do Espírito Emmanuel. Bom, meus amigos, então hoje a gente vai para o nosso 7º módulo,
A gente já viu aqui uma série de questões, começamos com Jesus e a alegria de viver, que é o nosso modelo de excelência. Falamos sobre o autoconhecimento e o conhecimento que liberta. Analisamos os fatores impeditivos do autoconhecimento, como o orgulho, a vaidade, o medo, a culpa. Estudamos os mecanismos de defesa do ego, não é? E as fugas psicológicas que muitas vezes engendramos para não enfrentar a realidade difícil. Começamos a ver ontem as principais técnicas de autoconhecimento e de como valorizar as nossas virtudes. Vamos hoje estudar sobre terapia de regressão a vivências passadas, à luz da doutrina espírita. Vamos estudar um pouquinho sobre o desapego também, não é? Que é muito importante para todos nós. E vamos, no segundo módulo, estudar como alcançar a iluminação e a autorrealização. E vamos verificar exemplos de homens e mulheres que encontraram a plenitude, a iluminação aqui na Terra, nos deixando esse legado de luz e de exemplo. Então a gente vai ter também espaço para perguntas, no intervalo vocês me entregam as outras perguntas que vocês formularam. A gente vai só também trazer aqui a lembrança, um companheiro nos falou, não é, com muito entusiasmo, eu não li o livro, não conheço a obra, assisti apenas uma palestra também do Sebastião Camargo, não é? Ele tem um programa na TV Mundo Maior, estudando bastante sobre essas questões de autoconhecimento, e o livro se chama O Despertar da Consciência. Ele também é um estudioso das obras de Joana de Ângeles, de Kardec e de outros autores que vão também ajudar. Então a gente tem uma série de recursos, não é? Com esse cuidado, saber que todos os médiuns estamos ainda numa condição imperfeita, e é natural que aqui e ali a gente precise observar com mais cuidado, com mais atenção, porque o assunto é novo, não é? Para nós, assim, que estamos aprofundando com esse conhecimento dos espíritos, porque os espíritos nada mais são do que os homens e as mulheres que vivem aqui na Terra. Há um outro autor também, o Vanderlei de Oliveira, não é? Que tem sido, não é, criticado por alguns, e a gente reconhece também que precisamos todos de crítica, porque crítica é faxina, limpeza, mas as suas primeiras obras, sobretudo, não é, assinadas pelo espírito Hermance Dufour, a gente também vai encontrar um bom material, inclusive um livro sobre depressão e autoconhecimento, Prazer de Viver, além da outra série como Reforma Íntima Sem Martírio, Mereça Ser Feliz sem as Ilusões do Orgulho. Então, material interessante, em que pese algumas condutas, não é, algumas práticas que ele tem utilizado, que não são normalmente muito aceitas, com a questão do das práticas afro-brasileiras, que a gente respeita, mas às vezes não são tão adequadas para o movimento espírita. Mas são recursos, como a gente viu aqui, nós estamos utilizando, né, o que temos à disposição para o estudo, e sabemos, como Paulo nos recomenda, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o que for bom. Então, cada um faz a sua análise, o seu critério, e a gente sabe que existem os melhores livros e aqueles livros que não estão tão de acordo com a doutrina espírita, mas como nós trouxemos aqui livros até não espíritas, e o próprio codificador, no catálogo para a construção de uma biblioteca espírita, ele vai nos mostrar que nós devemos ler de tudo, e na própria biblioteca ele recomenda que haja livros contrários à doutrina espírita, que atacam o espiritismo, para que a gente possa fazer esse balanceamento. Então, vejam a honestidade intelectual de Allan Kardec. Agora, de muitas comunicações que ele recebeu, ele vai dizer que uma quantidade muitíssimo pequena merecia ser publicada. E hoje a gente está vendo tanta coisa publicada sem qualidade, não é? Em vez de uma literatura, às vezes a gente está tendo literatura, não é? Lembrando do lixo, e que às vezes não tem compromisso com a fidelidade doutrinária por conta de editoras que estão mais interessadas nas questões comerciais do que propriamente na fidelidade a Kardec e a Jesus. Mas a gente está aí estudando, analisando, conhecendo, e na questão do autoconhecimento a gente vai poder encontrar então farto material de outras filosofias do budismo, não é? Do hinduísmo, então, que vão nos ajudar também a compreender, em que pese a haver, não é, algumas orientações que são diferentes da doutrina espírita, tá certo? Então a gente não está fazendo aqui apologia a nenhum médium, a nenhum escritor, a nenhuma filosofia, mas vamos buscar aquilo que a gente achou de mais interessante em cada uma delas. Então hoje a gente vai falar sobre, por exemplo, um tema que não é espírita. Terapia de regressão a vidas passadas não é um tema espírita. As casas espíritas não devem fazer regressão, não é? A regressão é um assunto da área médica, não é? Nós vamos estudar então agora, nesse instante. Vou abrir aqui o slide para a gente
Nós temos uma palestra inteira sobre terapia de regressão a vidas passadas e síndrome do pânico, não é? Está naquele conjunto de palestras sobre ansiedade, estresse, síndrome do pânico e terapia de regressão a vidas passadas. E a gente vai fazer um breve apanhado. Eu não sei se a câmera consegue mostrar, mas a gente vai depois tentar editar esses slides, não é? Ela começa com pesquisadores não espíritas, o Dr. Maurice Netterton e a doutora Edith Fiore, na década de 70, 80. Eles vão começar a fazer regressão à vida intrauterina e, de repente, os pacientes começaram a falar de existências anteriores, sem que fossem provocados. Eles queriam ver traumas que podem acontecer na gestação. Na gestação, o bebê muitas vezes percebe o sentimento da mãe, a rejeição do pai, não é? E daí porque é importante a gente já conversar com o nosso ente querido, até mesmo antes da reencarnação, no culto do Evangelho no Lar, nas nossas orações, e na gravidez então, mais ainda. E há aquele trauma do nascimento, então eles estavam pesquisando esses traumas, e de repente os seus pacientes começaram a dar detalhes, datas, nomes, roupas, nomes de cidades, de pessoas que conviveram em sua época, e eles começaram a checar. E a doutora Ellen Van Baar vai fazer uma pesquisa com milhares de voluntários, inclusive pesquisando, não é, a moeda que eles utilizavam. Onde é que você está? Não, estou na feira. Qual a sua roupa? Qual a sua sandália? Não é? Qual o idioma que você fala? O que é que você está comprando? Então ela vai depois checar com os livros de história e vai ver a concordância. Teve casos até de aviadores da Segunda Grande Guerra Mundial que lembravam do número do chassis do motor do seu avião. E eles conseguiram checar essa informação. Então, informações muito relevantes e que causaram uma grande surpresa para a comunidade na área da terapia, da psicoterapia, da psiquiatria. Não é? Ficou muito famoso o Dr. Brian Weiss, não é? Com os livros, as várias vidas, muitas vidas, muitos mestres, não é? Vendendo milhões de livros, em que pese a gente vai analisar que alguns ali, por exemplo, aquele primeiro livro da moça Elizabeth, ela certamente era uma médium, porque ela tinha uma facilidade imensa de se desdobrar, de retornar a vidas anteriores. Então, tem ali num livro, tem 60 recordações, por exemplo, de vidas passadas. Então não é tão comum também, mas foram colocados ali médicos certamente para que esses homens, que ele era chefe do departamento de psiquiatria, levará 6 anos até ele dizer, olha, não tem como esconder mais, nós precisamos publicar essas informações, e começou a publicar muitos livros. Há outros pesquisadores ainda com mais rigor científico, não é? Como nós vamos encontrar, mas esse assunto a rigor não é novo. O doutor Albert de Rochat, na França, já pesquisando, entre tantos outros, não é? E hoje nós temos até no Brasil a Sociedade Brasileira de Terapia de Vivências Passadas, a nossa querida, né, Maria Prieto Pérez, não é? O Júlio Prieto Pérez, enfim, muitos outros pesquisadores trabalhando. E nós tivemos a oportunidade de fazer um curso com um psicólogo inglês, o doutor Roger Woolger. Ele não é espírita, ele é formado, ele tem mestrado ou doutorado em religiões comparadas e é um psicólogo junguiano que descobriu também a ferramenta da terapia de vidas passadas. Quando perguntavam, doutor Roger, será que isso não é fantasia? Olha, isso eu não posso garantir, mas curiosamente, quando a gente acessa essas fantasias, supostamente, a gente consegue bons resultados. As pessoas melhoram, as pessoas aliviam seus traumas, fazem catarses, não é? Elas saem melhores do que quando chegavam. Então a gente vai apenas fazer essa abordagem para tirar um pouco das dúvidas de vocês sobre esse assunto. Então não é uma terapia espírita. Na casa espírita a gente vai fazer o que? Reforma íntima, é o estudo da doutrina para nos fortalecer a fé, como nós vimos aqui, que vai nos dar a coragem, que vai nos ajudar a combater o medo, que é uma das principais imperfeições morais, não é? Do instinto de conservação que gera tantos dos nossos problemas. A gente vai praticar o bem, não vamos ficar só no discurso, não é? Vamos colocar em ação esse amor, vamos desenvolver então todas essas potencialidades divinas. Temos a reunião mediúnica para entrar em contato com o mundo espiritual, sobretudo para ajudar
ajudar aqueles entes sofredores, aqueles espíritos que não têm consciência, que desencarnaram, aqueles outros que tentam se vingar de dos seus antigos algozes, porque foram nossas vítimas. Então a gente vai ajudar e trabalhar no bem e divulgar. A Casa Espírita, ela tem 3 funções principais: o estudo, a prática e a divulgação da doutrina espírita, não é? Então às vezes a gente não pode estar perdendo tempo com outras coisas. Às vezes um trabalho social muito grande, a gente acaba ficando sem trabalhadores para a Casa Espírita. E trabalho social, muitas ONGs, o próprio governo, não é? Tem realizado um trabalho social interessante. E quando a gente esquece que o mais importante, a nossa essência, é a prática, o estudo e a divulgação da doutrina espírita. Então Raul Teixeira chama-nos a atenção também para que a gente não saia perdendo tempo com outras práticas, outras questões que não são o foco da doutrina espírita, não é? Então não precisamos utilizar terapias alternativas, não precisamos usar, não é, outras práticas que a gente respeita, mas que talvez na Casa Espírita não seja um ambiente mais adequado. Porque a gente deve focar a nossa atenção, não é, nessas áreas, ok? Então a gente elogiou aqui yoga, a gente elogiou a meditação, a gente elogiou tantas outras questões de tratamentos chamados complementares e não alternativos, porque eles não substituem o tratamento médico, né? A gente precisa da medicação, da anestesia, do antidepressivo. Enquanto tiver o efeito da doença, enquanto a pessoa está deprimida, deve usar a medicação. Vamos tratar a causa, mas enquanto a gente não resolveu a causa da depressão, vamos usar a medicação para nós termos mais alegria de viver, mais energia, para que a gente possa fazer o nosso autoconhecimento, que a gente possa fazer o nosso trabalho no bem, porque a caridade cobre uma multidão de pecados. E a gente viu aqui que Jesus só nos pede a caridade, não pediu nada além disso, pediu apenas a caridade, não é? Então, como é que acontece, não é? E vivências passadas, às vezes questões intrauterinas, por exemplo, um senhor que tinha muito medo de avião, na verdade era sua mãe que tinha andado de avião e ficou com pânico, e ele absorveu aquela informação quando estava no seu útero ainda, não é? Então pode ser, a gente lembra de semanas, 10 anos passados, de vidas anteriores, e até do momento da erraticidade, quando a gente não está encarnado, não é? A erraticidade não quer dizer que a gente esteja errando, não. Quer dizer no sentido de estar solto, livre, não está encarnado, tá certo? Que os orientais, os budistas chamam de bardo. O bardo é o mundo espiritual, tá? Então existe uma questão que eles levantam, que é a temporalidade da mente. Nós sabemos que o nosso perispírito, como se fosse um disquete, ele vai gravando todas as informações, as nossas lembranças, não é? De vidas anteriores. Então, eles consideram que a nossa mente, ela pode ir ao passado, até ao futuro, não é? Enfim, que pode haver essas possibilidades também. Nazareno, como é que a gente faz para lembrar de uma existência anterior, não é? De uma vivência, porque a gente não lembra da vida inteira. Porque o que não é significativo a gente não lembra. A gente vai lembrar daqueles sanskaras, ou seja, daquelas cicatrizes da alma, aqueles eventos muito dolorosos ou muito felizes, não é? Normalmente mortes violentas, suicídios, não é? Desilusões amorosas muito grandes, não é? Períodos de guerra, enfim, algo que foi tão forte na nossa vida, nos emocionou tanto que ficou grafado de maneira mais profunda no nosso perispírito. E começam às vezes a emergir, como se fosse um iceberg, que mostra aquela pontinha. Então às vezes a pessoa tem uma fobia, tem uma coisa com algum determinado animal, não é? Com muitas pessoas. Houve um caso de um rapaz que fez o curso conosco, que não é um curso só teórico, a gente também faz regressão entre uns e outros, e ele tinha medo de elevador cheio. Se tivesse vazio, ele não tinha medo, não. É uma coisa estranha, não? Porque ou a pessoa tem medo de elevador ou não tem. Ele só tinha se tivesse cheio. Aí a gente vai fazer a regressão e vai se recordar de ter trabalhado numa mina de carvão e ter ela sido soterrada e eles desencarnarem todos muito juntos, sentindo a falta de ar, aquele desespero, não é? De quem não está preparado para a morte. Então vejam que o problema dele era sentir muito apertado em locais fechados. E aí a gente vai entendendo porque às vezes de traumas, de fobias. Então normalmente no caso de fobias, a terapia de regressão ela é muito útil, né? Mas ela só vai funcionar se for bem indicada, porque há contraindicações, como nós vamos ver aqui. Como é que eles fazem normalmente esse acesso? Bom, através de um evento a gente pode ter um flash de uma vida passada, de um sonho. Às vezes vem informação na região mediúnica, não é? Às vezes vem informação, nem sempre é verdade, a gente tem que tomar cuidado. Há espíritos que desejam que a gente fique com um sentimento de culpa,
Então temos que ter essa questão também. A gente não conta o resultado das reuniões de desobsessão para a pessoa. A própria Federação Espírita Brasileira recomenda que as sessões de desobsessão sejam privativas, que não sejam abertas ao público, porque é difícil, não é? A gente está de frente a frente com a nossa vítima, aquela mágoa muito intensa, e o espírito às vezes é indelicado com a pessoa, gerando sentimento de culpa, que nós sabemos por Manuel Filomeno de Miranda, que é o plug mental mais excelente para instalar uma obsessão espiritual, é o sentimento de culpa. Nada de sentimento de culpa. A gente vai ver uma mensagem aqui do livro chamado Pensar, né, de André Luiz, que a gente vai verificar como é importante a questão do sentimento de culpa e dos pensamentos. Então, um trauma também, um acidente, uma emoção muito violenta, pode ser desencadeada a regressão através de uma indução, né? Que pode ser hipnótica, pode ser através de palavras-chave. Então, uma pessoa que está com problema, não é? E está lá com aquele sentimento de desvalia, então eu não consigo. Aí ele estimula aquela frase que você repita, para que você vá entrando na sintonia daquela lembrança anterior, né? E também estados alterados da consciência, isso pode acontecer também, né? Fantasia, Roger Hugo vai dizer que o importante é que normalmente funciona. E quais são as indicações? Quando é que a gente pode indicar o tratamento da regressão, né? Então a gente vai ver aqui, no caso de fobias, traumas, doenças psicossomáticas, algumas doenças que se manifestam no corpo podem ter uma raiz, como nos ensina Alberto Almeida, não é? Que trabalha com regressão, provocando as doenças psicossomáticas, distúrbios da emoção, não é? Uma timidez exagerada, um problema de relacionamento afetivo, dificuldades que não respondem ao tratamento convencional, tá? Então a gente vai utilizar a psicoterapia. Quando não atende, a gente pode, como exceção, usar a regressão. E as contraindicações? Bom, ela contou, como todo tratamento tem indicações, tem contraindicações e tem limitações também, não é? Ela não é uma panaceia, meus amigos, que resolve todos os males, não. Não é um remédio que cure tudo, não, ela só vai resolver alguns casos muito específicos, muito bem indicados. Então, por exemplo, quando é que não se indica a regressão? Obsessão espiritual grave, transtornos psiquiátricos também relevantes, não é bom, porque às vezes a pessoa já está regredida. Tem uma hora que ela não é o general, o soldado nazista, e tem hora que ela é João, o pedreiro. Então, às vezes, ela já está... A regressão não é indicada nessas questões psiquiátricas graves, como a esquizofrenia, estresse profundo, não é? Fadiga intensa também a gente não recomenda. Em crianças também, só em casos excepcionais. Em crianças, em mulheres gestantes também, somente em casos excepcionais. Quando o pânico, por exemplo, está prejudicando a gravidez, pode colocar a vida do bebê em risco. Pacientes terminais também, que estão muito fragilizados, muito fraquinhos, também não se recomenda que faça terapia de regressão a vidas anteriores, não é? E regredir por si só, meus amigos, não é terapêutico. Lembrar de um evento traumático, isso não resolve o problema. A gente acha que vai fazer uma sessão, vai lembrar do passado, resolveu. Não. Nós vamos ter que fazer toda uma psicoterapia em cima daquele conteúdo para ressignificá-lo, para que ele possa ser trabalhado. Então a gente tem que ter essa consciência de que não é só regredir, é fazer às vezes um conteúdo que você não estava nem preparado para lidar. Mas normalmente os espíritos só permitem a gente acessar conteúdos que a gente já tem condição de trabalhar. Mas há pessoas, como o Alberto Almeida vai dizer, fazendo regressões mal feitas, regressões em grupo, às vezes deixando conteúdos abertos, não é? Confusos, que pode o quê? Perturbar a pessoa, facilitando processos obsessivos. Então não é agradável lembrar da vida passada. A gente tem que fazer bem feito com um profissional da área de saúde, um médico, um psicólogo, um psiquiatra ou um psicoterapeuta que seja bem experiente, uma pessoa séria, não é? Para que a gente possa ter bons resultados, porque há regressões que não são bem trabalhadas. E os critérios são severos, porque a importância do esquecimento, nós temos muito respeito com isso, não é? O nosso espírito Emmanuel, o Chico Xavier, vai dizer que nós jamais deveríamos fazer regressão por curiosidade. Até porque a gente vai estar fantasiando, porque não tem o evento, não tem um trauma, não tem algo vindo para a vida presente, porque a gente não está tratando do passado, a gente está tratando de algo que está presente hoje. Ela deve ser utilizada somente com fins terapêuticos e não por curiosidade. Não é turismo espiritual, não.
regressão a vidas passadas é uma técnica dolorosa, difícil, como é também o autoconhecimento, mas ela vai trazer questões que a gente precisa trabalhar, não é? Porque o nosso passado, meus amigos, não é nada recomendável. Foram milhares e milhares de anos aqui na nossa civilização atual, de guerras, saqueando cidades, roubando os tesouros, estuprando as mulheres, pegando as criancinhas e vendendo como escravos. Então o nosso passado, em regra, hoje a nossa vida é a melhor que nós já tivemos. Vocês terem ideia, nós hoje estamos na melhor condição que nós já tivemos. Nós já evoluímos muito. Então o nosso passado, a gente vai ver muitos problemas, traição, não é? Infidelidade, suicídios, não é muito agradável não, tá certo? E nós acessamos então conteúdos atuais que têm a sua origem, a sua gênese no ontem. E Bezerra de Menezes nos fala: quer saber como você era? Observe as suas tendências de hoje. Então a gente vê naquela nossa tendência, de repente a gente querer sonegar imposto, de não pagar, não é? O imposto de renda, enfim, não é? Não comprar com nota fiscal. A gente já está sabendo que a gente é, mais ou menos, não é? Então a gente, questão do ciúme, dos apegos, então a gente tem hoje mesmo condições de saber quem a gente foi no passado. Você no passado era hoje, o que você é hoje é piorado. Você era hoje piorado. É pergunta não? Não. No intervalo vocês me trazem as perguntas, tá? E como é que é feita? Bom, os médiuns têm mais facilidade de regredir, porque aquelas pessoas muito racionais, muito lógicas, elas têm mais dificuldade. Então, nós podemos utilizar o psicodrama de Roberto Moreno, que é o que Roger Luger recomenda, não é? A prática que ele faz, ele não usa a hipnose, ele usa o psicodrama. A gente precisa ressignificar, criar novos roteiros, novos scripts, né? A palavra em inglês não é mágica, precisa de esforço do paciente, precisa ele modificar os seus propósitos, fazer a reforma íntima, né? E acontece até regressão na desobsessão. A gente pode ter informações, não é, de vidas anteriores no grupo mediúnico. Então a importância do perdão, do auto-perdão, do auto-amor e do desapego, que a gente vai ver daqui a pouco. Ela produz efeitos em outras pessoas também. Às vezes a jovem vai lá fazer a regressão, quando chega em casa a mãe está chorando, às vezes sem saber por quê, porque aquele conteúdo que foi trabalhado na jovem ligou-se, tem uma ligação, tem um fluido, não é? Ligando aquelas questões. Então Bezerra de Menezes, o Divaldo Franco vai dizer que muitas vezes quando a gente faz a regressão, a gente atinge muitos espíritos desencarnados e também espíritos encarnados, não é? Olha que coisa curiosa. Então há a participação também do mundo espiritual, de mentores, vai depender do profissional, não é? Se o profissional acredita, muitas vezes ele tem condições de receber também os mestres, né, que Brian Weiss vai estudar, os espíritos que são levados para participar do processo. E para a gente ilustrar aqui um caso interessante, Alberto Almeida nos conta que certa vez havia uma jovem que chegou no seu consultório dizendo que era homossexual, que só tinha interesse pelas meninas, que ela sentia um nojo, um asco quando ia ter relacionamento íntimo com os rapazes. E aí ele, depois de fazer a psicoterapia, resolve fazer uma regressão, ela concorda, e ela vai se lembrar de uma vida anterior em que morava numa pequena cidade da França, onde ela era muito dedicada à igreja, e o sacerdote, que era o seu confessor, a recebe certa vez à noite, na paróquia, na sua casa paroquial. E para a surpresa dela, ele nutria uma paixão, um desejo irresistível, e acaba por violentá-la sexualmente. Ela sai completamente constrangida, porque não queria, não é, desacreditar a igreja, tinha muito respeito, muita dedicação, e como era casada, ao chegar em casa, ela ficou tão infeliz, tão perturbada, que resolve pegar veneno e desencarna pelo suicídio. O seu marido, quando chega, a questão das más línguas, né? Olha o perigo da maledicência. As pessoas da cidade estavam dizendo que ela tinha um caso com o padre, o que não era verdade. E ele vai se entregar ao alcoolismo e vai desencarnar na sarjeta. E Alberto vai dizer que, além da violência sexual, que é realmente um trauma muito grande, tem mulheres que nem sabem dizer se foram violentadas ou não, tão grave é o trauma, a pessoa esquece, tem aquele esquecimento temporário. Mas o que também incomodava ela era o suicídio. Então, quando ela se aproximava de um rapaz, não era que ela fosse homossexual, é que ela lembrava daquele trauma de vidas passadas,
lembrava da violência sexual e lembrava do mal-estar que sentiu com o suicídio. Que ela assistiu, não é, muito presa ao corpo ainda, não é? Assistiu todo aquele processo do apego à vida, não é? Ao momento de decomposição do corpo, e ela ficou tão impressionada com aquelas sensações que aquilo lhe provocava um mal-estar imenso. Então vejam que coisa curiosa, um trauma de vida anterior refletindo no comportamento da pessoa. Claro que a gente sabe, meus amigos, que a homossexualidade, não é, tem muitas outras causas, que não importa se a gente é homossexual ou se é heterossexual, mas como a gente utiliza a sexualidade, isso é que importa, não é? A gente sabe que tem essas inversões da polaridade, mas aí é outro seminário que a gente já fez aqui em Aracaju, foi o primeiro que nós fizemos, não é? Que a gente tem à disposição também, quando vocês vão estudar esse assunto em mais detalhes, tá certo? Então é só para ilustrar. Então, a gente vai saber as sugestões de livros, por exemplo, o do Roger Woolger, As Várias Vidas da Alma. É um livro, não é, interessante, que ele narra vários casos, inclusive questões de doenças que foram tratadas, não é? Os seus sintomas foram tratados com a questão da regressão. As Várias Vidas da Alma, Roger Woolger, com W e 2 Os. Né? Roger Woolger. Pronto, já foi. Terapia de vidas passadas. E agora vamos para a questão do desapego, que vai ser muito importante para a nossa iluminação, não é? A gente vai saber aqui que Jesus foi o ser mais perfeito, a sua coragem, a sua assertividade. Jesus era humilde, mas era assertivo, não é? Por que me chamas de bom? Bom só Deus. Mas ele vai dizer na Santa Ceia, quando os apóstolos chamam de mestre, ele diz: mestre, dizei o bem, porque eu sou. Ele não ficava com essa hipocrisia que a gente acha que é humildade, não é? A gente faz uma palestra, se esforçou, faz um estudo, uma apresentação, uma peça de teatro, aí a pessoa vem depois: olha, Nazareno, eu gostei da sua palestra, eu adorei isso, aquilo, não é? Que é muito raro acontecer, mas pode acontecer, não é? Aí a gente diz: não, minha irmã, que é isso, eu não valho nada, isso é isso foi apenas um instrumento, e não sei o que, você desmerecendo, mas no fundo a gente pensa, né? Eu arrasei, né? Eu arrasei. Não, isso é hipocrisia, isso é fingimento, né? A gente agradece: olha, irmão, muito obrigado pelo seu estímulo, é bondade sua, não é? É generosidade dos amigos que querem nos estimular, mas a gente tem que ser honesto, isso não é humildade, não, isso é falsa humildade, é hipocrisia, não é? Então a gente já viu aqui o viver o presente, a serenidade de Francisco de Assis, não é? Como vocês sabem também, além do Chico, a gente comentou aqui, há um relato narrado por Divaldo Franco, dizendo que certo dia Frei Leão, não é, se aproxima de Francisco de Assis, e ele estava lá capinando o seu jardim, já estava cego, mas mesmo cego estava atrapalhando, tirando as ervas daninhas, não é, observando as plantinhas e falando. E ele pergunta: mas Pai Francisco, se você soubesse que ia morrer hoje, não é? O que é que você faria? Continuava capinando o meu jardim. Olha que serenidade, não é? Será que com a gente ia ser assim? Alguém dissesse: você vai morrer daqui a 6 meses, vixe, ia ser um Deus nos acuda, né? A gente ia correr para lá e para cá, correr, né? Fazer isso, tentar aproveitar tudo, tentar resolver um bocado de coisa, dependência, tentar se melhorar, fazer reforma íntima e tal, autoconhecimento, iluminação interior, o mais rápido possível, e ficar no desesperado, né? Ansioso, enquanto que quem está em paz, quem se realizou, quem está se iluminando, não é? Vai ter sempre essa serenidade, como Jesus nos demonstra em sua vida também, não é? Ele vai nos demonstrar a questão do amor, da atitude, da simplicidade, da fé, da oração. Jesus, mesmo sendo o Espírito mais perfeito, ele constantemente orava, entrava naqueles estados de comunhão com Deus, e a gente não dá valor à prece, não é? Chico Xavier certa vez estava internado e uma senhora foi visitá-lo. Ela médium, quando ela chega no quarto, vê um crucifixo, e o crucifixo estava iluminado, uma luz verde, trazendo uma sensação muito agradável para ela. E ela pergunta: Chico, por que eu vejo o crucifixo iluminar-se? E Emmanuel responde: é porque antes de você, muitas pessoas estiveram aqui visitando o Chico, e quando viram o crucifixo, fortaleceram a sua fé e oraram com mais fervor, e por isso ele está impregnado de energias balsamizantes. Então vamos fazer isso com o nosso lar, fazendo o culto do Evangelho lá, como nos propõe a campanha da Federação Espírita Brasileira. Vamos deixar ele todo iluminado, então, através das nossas orações, do nosso pensamento. Vamos ver então uma questão aqui do pensamento, que é uma mensagem interessante, André Luiz, não é? Que vai nos falar inclusive do sentimento de culpa.
Está no livro Respostas da Vida, se chama Pensar, e a gente vai ler aqui para vocês, não é? Pode ficar lá na imagem. O pensamento é a nossa capacidade criativa em ação, nós somos co-criadores. Em qualquer tempo, é muito importante não nos esquecermos disso. A ideia forma a condição produz o efeito cria o destino. Então, a nossa ideia cria o nosso destino, não é? A sua vida será sempre que você esteja mentalizando constantemente. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança de seus pensamentos. Vejam a importância dos pensamentos, né? Imagine a sua existência, a sua vida, como deseja que deva ser. E trabalhando nessa linha de ideias, observará que o tempo lhe trará as realizações esperadas. As leis do destino trarão de volta a você tudo aquilo que você pense. Tudo aquilo que você pensa, bom ou mal. Nesta verdade, encontramos tudo que se relacione conosco, tanto no que se refere ao bem quanto ao mal. Observe e verificará que você mesmo atraiu para o seu campo de influência tudo que você possui, tudo aquilo que faz parte do seu dia a dia. Então a gente atrai as pessoas, atrai os problemas, né, que são desafios evolutivos, como a gente viu aqui, as circunstâncias, as doenças, às vezes a gente atrai pelos nossos pensamentos. A gente atrai, não é, a nora, a sogra, o genro, não é, o patrão, o colega de trabalho. Não é por acaso, a gente já está atraindo pelos nossos pensamentos e nossas escolhas. E essa é a parte mais importante. Deus é amor e não pune criatura alguma. A própria criatura é que se culpa e que se corrige ante os falsos conceitos que alimente com relação a Deus. Eu vou repetir. Deus é amor e não pune criatura alguma. A própria criatura é que se culpa e que se corrige diante das falsas ideias que ela tem em relação ao Criador. Então, se a gente acredita que Deus é um Pai soberanamente justo e bom, a gente tem mais resignação, mais aceitação, mais confiança, sabemos do seu infinito amor e sabemos que estamos espíritos que precisamos dessas provas, dessas expiações para nos elevar, porque cada dia que a gente evolui, a gente é mais feliz, porque a perfeição, não é, que conduz à verdadeira felicidade. Em nosso íntimo, a liberdade de escolher é absoluta. Depois da criação mental que nos pertence, é que nos reconhecemos naturalmente sujeitos a ela. A gente se prende àquilo que a gente cria, né, no nosso pensamento. E para concluir, o bem eterno é a lei suprema. Mantenha-se no bem a tudo e a todos, e a vida se lhe converterá em fonte de bênçãos. Através dos princípios mentais que nos regem, de tudo aquilo que nós dermos aos outros, receberemos dos outros centuplicadamente, 100 vezes mais, como nos ensina Jesus, não é? Então, André Luiz, Respostas da Vida, a mensagem Pensar, não é? Então vamos voltar lá agora para a questão do desapego. Então o desapego, meus amigos, o apego está ligado ao instinto. Já vimos que os budistas falam que a maior fonte de sofrimento é o apego e também o desconhecimento, a ignorância das leis que regem o universo. Já vimos a questão do medo e a fé, não é? Humberto de Campos nos narra em uma de suas obras um espírito que se apresenta numa reunião mediúnica e fala para os médiuns espíritas e diz: olha, vocês, médiuns espíritas, não vivem como espíritos. Vocês vivem como se só tivesse essa vida, esse corpo. Ou seja, a gente ainda está no discurso, a gente não introjetou a ideia que somos espíritos imortais, super-homens, super-moças, e não existe a criptonita a não ser o desânimo que a gente pode abraçar, não é? Então a gente tem que ter essa consciência. O Salmo 23 nos revela, não é, que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E às vezes a gente pensa assim: o Senhor é meu pastor, tudo Ele vai me dar. É isso que está escrito? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ou seja, na hora que o momento que eu realmente compreender que o Senhor é meu pastor, entregar minha vida em suas mãos, confiar na providência divina,
nada vai me faltar. Porque, como nos ensina Confúcio, o verdadeiramente rico não é quem tem muitos bens, muito dinheiro, muitas propriedades, muitas terras, não. O verdadeiro rico é aquele que precisa de pouco para ser feliz. Chico Xavier era pobre, era uma das pessoas mais alegres, mais felizes que já passaram aqui pela terra. Francisco de Assis vivia cantando, declamando, era o trovador de Deus, o cantor da alegria da natureza. E eles não tinham nada, mas tinham muitos amigos e tinham a confiança em Deus. Já falamos aqui do mancebo rico, da missão espiritual, a providência divina que realmente existe, que não nos desampara, não é? Mas a gente fica ainda só querendo acumular bens, como Jesus fala daquele homem que fica acumulando bens, manda destruir um celeiro e construir um outro maior, repleta-o, e depois ele diz: alma minha, agora descansa e goza. E Jesus fala: louco, ainda hoje trarei tua alma para mim, não é? Então ele fala que aquele que quiser ganhar a vida física, perdê-la, e aquele que entregar a vida por amor a Ele, ganhará a vida eterna. Então, quando a gente está muito apegado aos bens materiais, a gente está se distanciando da natureza espiritual de cada um de nós. E há o desapego afetivo, que a gente precisa desenvolver também, não é? Quantos de nós somos ciumentos, apegados às pessoas? E Emmanuel vai dizer que 3 em cada 4 dos espíritos que desencarnam aqui na Terra continuam aqui conosco. Não vão de imediato para colônias espirituais superiores ou regiões menos felizes. Eles estão aqui, porque onde está o teu tesouro, está aí também o teu coração. Então, às vezes a gente está preso à esposa com ciúme, aos filhos com o excesso de apego. A gente está preso, não é, aos bens, à empresa, enfim. Por quê? Porque a gente ainda não se libertou dessas questões, dos vícios, da comida, enfim. 3 em cada 4, 75% demoram um tempo aqui entre nós. Daí a importância do culto do Evangelho no lar, como nós falamos aqui. Doenças longas, nós vimos que é uma bênção, porque a pessoa já está facilitando o desencarne, se preparando para retornar à verdadeira vida, que é a vida espiritual. Aí temos toda essa questão do ciúme, que é o problema de autoestima, da falta de fé. Temos que desenvolver o desapego até da personalidade. Este homem, esta figura hoje, o juiz, o promotor, não é o advogado, o expositor espírita, fulano de tal, ele não existe a rigor. Nós somos um espírito imortal que já tivemos muitos nomes, muitas personalidades e apenas estamos envergando, não é, uma máscara atual, não é? Uma persona atual. A questão da vaidade intelectual, que a gente deve desapegar do futuro também, não ficar preocupado, ansioso, estressado quando Jesus nos convida. Não vos inquieteis com o dia de amanhã cuidará de si mesmo. O desapego do resultado, que está lá no Bhagavad Gita, que nós comentamos aqui, que o resultado não nos pertence, a gente vai fazer a nossa parte, mas se isso ou aquilo não foi um sucesso, é porque é da vontade ainda do nosso Pai respeitar o livre-arbítrio das pessoas, e a gente apenas vai fazer a nossa parte e ficar em paz com a nossa consciência. A atenção plena, que nós falamos aqui, que é um tipo de meditação extraordinária. A felicidade na Terra, os Espíritos dizem que a gente não pode alcançar ainda de maneira absoluta, como está nas questões 920 e seguintes do Livro dos Espíritos. E o materialismo, o conceito da felicidade relativo, nós falamos. Existe a questão da influência da criação dos pais, não é? Bezerra de Menezes nos dá um exemplo de sua vida de amor e dedicação. A influência da mídia, não é? Os bens materiais são como a água salgada do mar, quanto mais a gente bebe, mais a gente tem sede. A importância da simplicidade, como a gente viu na mensagem de Emmanuel, e o consumismo como sendo muitas vezes uma compensação emocional. E o desapego de Jesus Nazareno? Jesus não foi apenas um teórico, ele vivenciou o desapego ao máximo. Onde é que ele nasce? Num berço de palha, em um estábulo. A gente fala manjedoura, mas é um estábulo onde ficavam os animais. Não havia hospedagem para Maria e José. Ele renuncia também, a gente reclama da nossa família, não é? Reclama dos nossos amigos. E Jesus renuncia a ter essa alegria de ter uma esposa querida, para ele chegar em casa, fazer um cafuné, fazer uma massagem nos pés. Alberto Almeida diz que se o nosso maridão está chateado, está emburrado, diga assim: amor, posso fazer uma massagem nos seus pés? Olha, não tem mau humor que resista. Vai ficar uma seda, como a gente fala, não é? Vai ficar um doce.
Então a gente vai ver, aí Jesus anuncia tudo isso, a alegria de ter filhinhos queridos para abraçar, para se realizar também na família. Ele renuncia tudo por amor à humanidade, a sua família é a humanidade. Quem são meus pais, quem são meus irmãos, senão todo aquele que faz a vontade do meu Pai? Os amigos, não é? A gente vai ver que os amigos de Jesus, os mais próximos, aqueles a quem ele confiara o seu evangelho, todos, com exceção de João, que era apenas um adolescente, o abandonam no momento mais importante da sua missão, na crucificação. Pedro nega-o 3 vezes diante do palácio de Caifás. Judas o vende por apenas 30 moedas de prata. A gente reclama que não tem uma casa. Um dia eu estava me queixando, morando de favor na casa de minha prima, de seu marido e seu filho, e já estava quase 3 anos lá morando de favor e pensando, meu Deus, eu não tenho uma casa própria, eu não consigo juntar dinheiro, meu carro velhinho e tal, morando em Brasília, longe da família, assim, mais próxima. E aí o Espírito São Lucas, meu filho, olha, Jesus não tinha uma pedra onde recostar a cabeça. O Filho mais excelente de Deus dizia que as raposas têm suas tocas, que as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem uma pedra onde recostar a cabeça. E a gente quer ser melhor do que Jesus, aqui na terra, um mundo de expiação. A gente reclama que não tem carro, que não tem a bicicleta, que não tem a moto, que não tem um carro zero, que não tem um carro de luxo, não é? Um carro esportivo, um helicóptero, uma lancha. A gente nunca está satisfeito, o ser humano é insaciável. E Jesus andava a pé nas estradas ensolaradas da Galileia, da Judéia, da Samaria. Passava fome, passava frio, e a gente lá no ar-condicionado, no carro automático, né? E reclamando da vida. Olha como é importante a gente analisar isso, para que a gente tenha mais lucidez até nessa questão da nossa vida. Não é que ele seja contra a riqueza, mas é que ele veio nos dar o exemplo que era possível ser feliz, mesmo sem os recursos materiais. Então, Divaldo Franco nos ensina, não seja solitário, seja solidário, pratique a solidariedade, não é? Então a gente reclama que também não tem dinheiro, e Jesus também não tinha. Vai uma vez pedir a Simão Pedro que lance o anzol, lance a rede, pesque um peixe, e dentro dele encontraria 2 dracmas, com a qual ele ia pagar o tributo, porque ele nos ensinava: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não diz que era para a gente sonegar imposto, não, né? Olha que ensinamento interessante. A gente reclama que gostaria de ter roupas de marca, de grife, da moda, e Jesus andava com roupas simples. E vai deixar a terra seminu, porque os soldados romanos arrancam a sua capa, a sua túnica, a sua roupa, para jogar sortes, deitar sortes para ver quem ficaria com aquelas vestes ensanguentadas. Deixa a terra seminu, como Francisco de Assis pede também, para deixar a terra seminu. A gente reclama da comida, e o coitado também passava muito fome, fazia jejuns, não é? Como Francisco de Assis também, ia pedir para comer na casa dos outros. Zaqueu, desce daí, apressa-te, porque eu hei de me hospedar em tua casa ainda hoje. A gente quer a glória do mundo, que todos nos aplaudam. A gente não pode, não é ninguém ficar contra a gente, ninguém ter nada contra a gente fica com aquela preocupação que é vaidade, querer agradar a todos. E Jesus, qual foi a glória que ele teve? A coroa de espinhos, o trono em forma de madeira, de cruz, infamante, e o cetro de cana. Mas a gente quer os aplausos do mundo, enquanto ele recebeu as chicotadas. A gente quer um túmulo, que é lá no cemitério, um verdadeiro mausoléu para nós, que não vai servir para nada. E aí Jesus não tem nenhum túmulo para ser enterrado. José de Arimateia é que concede um local para que ele fosse então enterrado, né? A gente reclama da vida, e esse bem mais precioso Jesus nos entrega em holocausto por amor à humanidade. A sua vida é dedicada à humanidade, e ele dá também a sua morte, porque tem gente que só dá a morte, né? Ele deu a vida e deu a morte. Olha o desapego de Jesus. E a gente, não é? Vejam que até a nossa mãe, esse tesouro que nós temos, esse anjo, não é? Que nós amamos, Jesus no momento da cruz vai dizer: mãe, eis aí teu filho.
filho, eis aí tua mãe. Até a sua mãe, Maria de Nazaré, ele entrega para João, discípulo amado. Então, um desapego também das pessoas que desencarnaram, não é? Testemunhar Jesus, aqui a gente vai deixar mais para o finalzinho. Então vejam que até a questão de quem desencarna, às vezes a gente fica sofrendo muito, não é? É natural sofrer, chorar, vamos chorar, mas não vamos nos desesperar, porque fazemos sofrer aqueles entes que já desencarnaram, porque eles estão agora noutra etapa, eles têm que começar uma nova vida lá, uma nova cidade, um novo local, aquela família que a gente nem lembra muito bem, não é? E vamos recomeçar. E se a gente aqui na terra, no presídio, não é? Ficamos, não é, chorando, lamentando, querendo comunicar com ele sempre, será que isso vai fazer bem a ele? Vai aumentar a saudade. A gente está precisando cortar o cordão umbilical. Então a missão do Espiritismo, meus amigos, está lá no item 303 de O Livro dos Médiuns, está também no livro que é Espiritismo. A missão do Espiritismo é a melhoria moral da humanidade, está lá no item da mistificação. Os Espíritos dizem a Kardec que se nós somente perguntássemos perguntas a esse respeito, jamais seríamos enganados. Mas a gente quer saber do passado, quer saber do futuro, quer saber se vai desencalhar, não é? Quer saber isso, quer saber aquilo, quer conversar com todo mundo que já desencarnou. Às vezes o Espírito não está nem em condição de conversar, está passando por um tratamento, está se recuperando no mundo espiritual, e a gente quer porque quer, não é? Então a gente vai ter, como o Chico Xavier conseguiu, mas são raríssimos os médiuns que conseguem esse correio do além. E a gente vai o que? Encontrar na doutrina espírita o bálsamo, a esperança, a certeza. Podemos conversar com nossos entes queridos através da prece, através dos sonhos também, eles podem nos visitar. Mas às vezes, nós vamos ver na obra de André Luiz, há um livro, acho que é Entre a Terra e o Céu, e a Vida Continua, que um filhinho desencarna e sua mãe tem um sonho com ele muito real. Mas os espíritos têm que aplicar passes de modo a que ela esquecesse aquele encontro, porque a saudade seria desastrosa para a sua vida. Ela ia ficar com tanta saudade quanto acordasse, que ia praticamente devastar a sua existência. Tem pessoas que destroem o seu casamento, abandonam os outros filhos e caem numa depressão terrível, porque não se conformam com o filho que desencarnou. Então quantos vêm para trazer uma mensagem de esperança, de alegria, de conforto, para dizer que estão vivos, que estão bem, e vão pedir às mães que se ocupem com o trabalho social, que adotem crianças. Há uma mensagem de não é, que vai dizer: mamãe, muito obrigado por você ter adotado o André, que era um menino tão carente, tão necessitado. Estou tão feliz, mamãe, era a minha hora. A gente só desencarna na hora certa, a não ser que a gente cometa o suicídio, mas a gente só desencarna na hora certa, nos ensina o Livro dos Espíritos. A não ser também que a gente faça o suicídio indireto das drogas, não é? Do excesso de comida, do excesso de bebida alcoólica, da falta do sedentarismo, da gente não cuidar do corpo, porque Emmanuel nos ensina que nós devemos cuidar do corpo como se fôssemos viver 200 anos. E nós devemos cuidar da alma como se fôssemos desencarnar amanhã. Nós estamos prontos para desencarnar? Amanhã? Todo mundo ok? Não? Mas a gente tem que estar preparado. Não pode acontecer? Não pode acontecer. Vamos deixar para fazer o autoconhecimento só quando estiver no hospital? Não. Vamos fazer hoje. Apressa-te para pagar o que deves, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que ele não te coloque, não é, perante o juiz te entregue ao ministro da justiça e esse te ponha na prisão, porque eu vos digo em verdade que dali não saireis até que tenhais pago o último ceitinho. Então vamos perdoar, vamos nos libertar dessas coisas, não é? Vamos nos buscar, se conhecer e buscar a autoiluminação, como nós vimos aqui esses dias. Então, com autoconhecimento, com alto perdão, com alto amor, a gente vai chegando na condição da autoiluminação, que é o nosso próximo módulo e que a gente vai fazer, né, depois do intervalo. Então, meus amigos, a gente vai fazer o intervalozinho. Eu queria colocar um vídeo antes do intervalo, aproveitar que vocês estão aqui, mostrar uns vídeos que eu gosto. Vocês querem conhecer como é que é o Natal de Francisco de Assis? Ele está voltando da Terra Santa, já está com um tracoma, com os problemas na vista, e vai chegar na cidade de Greccio, na Itália.
Claro, está seguindo minhas pegadas. Pegadas profundas. Numa distribuição Paulinas Multimídia. Clara e Francisco. Iluminado. Ajude meus olhos cansados. Que cidade é aquela ali? Está parecendo Grégio. Você está enganado. É Belém. É Belém? Francisco, tem certeza que o problema não são seus olhos? Venha comigo, Iluminado. Venha. Francisco, posso saber o que está procurando? Chegamos. A paz do Senhor esteja com você, bom homem. O que vocês querem? Será que além do boi, você teria também um burro? Claro. Esse está bem? Ele está ali. Preciso da sua ajuda essa noite. Posso contar com você? Ótimo. Venha comigo. João! O que estão fazendo esses frades no seu estado? Dizem que vão fazer a Gruta de Belém. Belém? Eles são loucos. Pode ser. Vocês também ouviram? É uma criança. Ah, meu Deus. Não me diga que deixaram um recém-nascido na frente do convento. Com este frio, vamos ver. Onde está Clara? Vamos. Aqui não tem nenhuma criança. E onde pode estar? Shhh. Talvez na igreja.
boi, o burro e a manjedoura. Agora temos tudo. E o menino? Falta o menino. Ele já chegou. O menino já chegou, Iluminado.